Bem antigo, mas um louvor muito profundo. É um salmo, né? Não deu tempo de pegar a referência, eu peguei só a música. Rei das Nações. É um cântico antigo, eu acho que todos sabem a letra. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, Ó Rei das Nações, quem não temerá e glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não te negará e glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. todas as nações, Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Esse segundo louvor também é um louvor antigo, a gente consultou nos slides, né, os arquivos antigos da igreja. E na versão original é do grupo Milad, né, que é a banda do João Alexandre, é um grupo antigo. Foi regravado por Josué Rodrigues. Acho que a versão mais atual é do Paulo César Baruch, né. Não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Uma vez, É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia-te todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
seja Deus. Irmãos, eu gosto de lembrar para os irmãos, a gente vê as coisas, uma música dessa, o teu trabalho é descansar em mim, não temas. Agora, isso é dito para um crente, não é para todo mundo não. Então, quem é a pessoa que ouve um cântico desse e sabe que é para si? Se ele não for um crente, ele tá apenas usando a música como autoajuda, alguma coisa assim. Isso é para um crente. Ele sabe o que foi que Deus fez na vida dele, ele sabe o que é que está acontecendo. Se ele tiver problema, ele sabe até por que, se for o caso, estão acontecendo esses problemas. Normalmente ele sabe. Então ele descansa no Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Romanos capítulo 5. Romanos, os irmãos sabem, é um livro muito citado o tempo todo, porque tem uma teologia quase sistemática, digamos assim, sobre a salvação. Não é? Nós queremos falar sobre o pecado e a morte decorrente do pecado, a graça e a vida decorrente desta graça. Não é? Romanos 5, de 12 a 21. No domingo passado, na mensagem do boletim, nós falamos sobre Adão e Eva ser mito ou verdade, a gente falou sobre isso, e essa mensagem estava preparada desde o domingo passado. De novo, Carlinhos. De novo, Carlinhos. Mais uma vez, ele abre. Se você fizer 2 vezes, ele abre. Ah, é? Então tá. Então, irmãos, no capítulo 5, de 12 a 21, diz assim, os irmãos acompanhem, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como eu disse, a gente quer falar no pecado que gera a morte, ou a morte derivada do pecado, e a graça que traz a vida, ou a vida decorrente da graça. Então, irmãos, ultimamente tem se falado muito do poder da ciência. A gente tem acompanhado tudo que o mundo tem vivido nesses últimos anos, e como a ciência se arroga de achar que pode resolver tudo, mesmo comprovando claramente que não resolve lá grande coisa.
né? Mesmo com os cientistas batendo cabeça, com essa história aí do Covid principalmente, sem apresentar soluções satisfatórias para os diversos problemas que afligem a humanidade, que nos afligem. É claro, sem sombra de dúvida, que o conhecimento científico e o desenvolvimento intelectual nos ajudam, especialmente nós crentes, a perceber muitas coisas da vida, de como a criação de Deus se desenvolve nesse mundo inteiro que jaz no maligno. Os crentes têm condição de perceber essas coisas, os não crentes não. Eles acham que pode resolver tudo com a sua ciência. Porém, irmãos, exatamente por estar corrompido esse mundo, segundo as Escrituras, o saber ensoberbece. Quem aqui conhecia algum doutor que não é soberbo, arrogante? É muito difícil, não é? Como Paulo afirma aos Coríntios, o saber ensoberbece, ele diz aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 8:2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ele era um doutor e sabia disso, né? Pois bem, irmãos, em nossa época, em que a ciência é quem comanda tudo, a ciência se julga o padrão da verdade, nós sabemos disso, capaz de explicar todas as coisas. Então, histórias como essa de Adão e Eva, que a gente escreveu no boletim do domingo passado, histórias como a história da queda dos nossos primeiros pais, e o pecado que corrompeu toda a raça humana, isso é lenda. Isso não é mais aceito como verdade, nem mesmo dentro das igrejas. O pecado, inclusive para muitos ditos crentes, isso é conversa. Com a prevalência da verdade subjetiva das pessoas, muito assodada pela tal verdade relativa das ciências, a verdade objetiva das Escrituras não vale. Na verdade, não vale. Toda vez que eu estou ensinando aqui, segunda e sexta-feira, eu leio as coisas e digo, isso aqui serve para quê? Eu digo para vocês aqui, para nada. Quantas vezes eu ensino para vocês isso aqui? Há 17 anos. Para que serve isso aqui? Para nada. Eu digo para vocês aí. E mostro na Bíblia. Para que serviu os profetas pregarem para Israel durante 400 anos? Esse para nada, vocês sabem que é uma hipérbole. Os eleitos do Senhor vão ouvir. Esses vão saber. Para eles vai servir. Para os outros vai servir para juízo. Aí é outra história. Então, irmãos, prestem atenção. É por isso que nós vamos relembrar aqui agora, aos irmãos, a verdade bíblica sobre o pecado e a morte decorrente do pecado. E a graça e a vida decorrente dessa graça. Esse trecho que nós lemos segue algumas explicações de Paulo. Vocês sabem, a carta de Romanos, como eu disse, é uma carta lindíssima de explicação sobre a salvação. Paulo, dos capítulos 1 até o 4, ele foi enfático em afirmar que a humanidade toda, por haver abandonado o conhecimento de Deus, no capítulo 1, logo ele diz, o homem não glorifica a Deus. Ele abandonou o conhecimento de Deus e está condenado. Então ele precisa de salvação. É disso que a carta trata. Ele precisa de salvação. Por haver abandonado o Senhor seu Deus. E mais, ele explica que essa salvação é uma impossibilidade humana absoluta. Não tem ciência que resolva isso. Por isso, a justificação de pecadores, ele explica na carta toda, é providência do próprio Deus. É Ele quem justifica, é Ele quem salva, é Ele quem condena. Em Cristo Jesus. E isso é para aqueles que nele creem, os seus eleitos. Nós vamos ver nesse trecho que ele fala aqui em todos quem? Todos quem? Então vamos ver isso aqui já já. Aqui no capítulo 5, que nós lemos essa parte do 12 em diante, Paulo passa a explicar como é que se dá essa justificação. E para isso, ele vai ao princípio. Onde foi que aconteceu o problema? Lá em Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Foi ali o problema. Foi ali o problema.
Esse homem é Adão, não é conversa de caronchinha, não, de velhinha caduca. Ele é um ser histórico. É o primeiro homem criado por Deus e rejeitado pela ciência. Embora a própria ciência reconheça homens que falam de Adão. O próprio Jesus, o próprio Paulo, vários. Eles reconhecem homens, são históricos. E eles falam de Adão dizendo que não era história da caronchinha, não. Pois é, a ciência que reconhece o homem que fala sobre Adão, não reconhece Adão. Para ver a incoerência. Né? Então, irmãos, esse homem foi Adão, um ser histórico, o primeiro homem criado. Então, rejeitar a historicidade de Adão e da queda equivale rejeitar as Escrituras, a Bíblia, equivale rejeitar o próprio Jesus, um ser histórico. Nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Então, assim, você não tem como rejeitar Jesus. Pois é. Aí rejeita Adão e Eva e rejeita essa história de pecado. Para ver a incoerência. Então, irmãos, nos 3 primeiros versículos que lemos, o apóstolo ensina que a morte entrou através de Adão e reinou até Moisés. Aqui Paulo está mostrando como Deus é justo e gracioso no seu juízo. Antes da lei de Moisés, lei que evidencia o pecado e mostra o pecado, e diz inclusive qual é a pena. Versículo 20, ele diz aqui, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado? Então, sobreveio a lei para mostrar o pecado, para mostrar a ofensa. Nós temos 2 advogados aqui, que eu estou olhando para eles. No nosso código, tanto no Código Penal como na Constituição Federal, está escrito. Constituição Federal, eu acho que capítulo 5, artigo 39. Que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não tiver uma lei dizendo que é crime, então não há crime. É isso que Paulo está dizendo aqui. Antes de Moisés, antes da lei, não havia crime especificado e escrito. Então, Deus não levou em consideração isso. É isso que ele está dizendo aqui. Então, e mais, a própria lei tem que prever a pena para ela. Nem, como é, Leoneto, nem pena sem prévia cominação. A própria lei tem que dizer já qual é a pena. Se a lei não disser qual é a pena, é uma lei que não vale nada. Eu me lembro bem daquela lei que foi proibido fumar em restaurante, não sei onde, mas não tinha qual era a pena. Então essa lei não serve, meu amigo. Era proibido fumar em avião, e qual é a pena? Não tinha pena. Então essa lei não serve. Ora bolas. A lei tem que dizer qual é a pena para o infrator. Está na nossa lei. Então, como eu disse, está no artigo 5º da Constituição, 39, e está no capítulo 1º logo do Código Penal. A mesma coisa, dito com outras palavras, mas está. Então, irmãos, olha o que Paulo está explicando aqui. Lá, antes de Moisés, não havia ainda lei, então Deus nem considerava essa pena, porque não havia nem lei, mas considerava, ele diz, considerava o que está na cabeça de cada um, porque o homem tem dentro dele a noção moral, ele tem. Seja ele crente, o que ele for, ele tem essa noção. Ele era um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, olhe que coisa, olhe que beleza Paulo está explicando aqui para esses irmãos. As pessoas, no tempo da lei, é isso que ele está dizendo. Antes da lei não era cobrado desses camadas, porque não havia nem lei. Mas eles eram cobrados pela sua própria consciência. Como ele diz onde é que ele diz isso? Ele diz lá atrás, no capítulo 2, eu anotei aqui, 14 e 15. Capítulo 2 quando, pois, os gentios era quem não tinha a lei de Moisés, não era judeu. Quando, pois, os gentios que não têm lei, que lei ele está falando? A lei de Moisés, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, independentemente de haver uma lei dizendo, você sabe em algum momento que está errado ou certo aquilo que você está fazendo. Então, o que ele está dizendo é isso. Mesmo antes da lei de Moisés, não havia crime. Então, Deus os julgava pelo que estava dentro da sua consciência. Pois ele diz que no caso do Evangelho aqui é a mesma coisa. Né? As pessoas serão julgadas com base nas noções inatas do certo e do errado. E esta será a mesma medida para julgar as pessoas que nunca ouviram o Evangelho da salvação. Porém, umas
na lei de Moisés, e outras no Evangelho de Cristo, independentemente do conhecimento da lei de Moisés ou do Evangelho de Cristo, todas serão julgadas. Porque em Adão, todas as pessoas são pecadoras. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, para depois ninguém dizer, eu não sabia. Embora a nossa lei, nós sabemos que a própria lei não amacia quem não conhecia a lei. Ninguém é perdoado por desconhecer a lei. Então Deus disse a Adão que o pecado levaria à morte. Ele não disse isso, Adão, o dia que pecares morrerás, certamente morrerás. O que de fato aconteceu. Ele não morreu no dia que pecou, mas entrou a morte e para Deus, naquele momento ali, ele foi apartado de Deus espiritualmente. O pecado e a morte em Adão foi transmitido a toda a sua descendência. Quem nasceu de um pecador, nasceu um pecador. Não tem jeito. Davi deixa muito claro isso. Eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Foram transmitidos esses pecados, o pecado original, e é disso que Paulo está tratando aqui para mostrar que a humanidade desde Adão está morta em seus pecados, que necessita de salvação, e que salvação é graça de Deus, como ele está dizendo aqui, em Cristo Jesus, o filho gerado do próprio Pai, por isso que ele chama de o segundo Adão. O primeiro foi feito lá do barro, o segundo foi gerado dele mesmo, nasceu de Maria, do poder do Espírito Santo. Nasceu, viveu sem pecado, morreu como sacrifício pelos nossos pecados. Que coisa terrível! O próprio Deus vir aqui e morrer por causa dos nossos pecados. Irmãos, verdadeiramente nós não temos noção dessas coisas não. A gente escuta isso em igreja, em todo canto, mas não tem muita noção disso não. Se a gente parasse para pensar no quão terrível é isso, a gente ia ter muito mais cuidado com a vida da gente e com o pecado. Então, e ele ressuscitou exatamente para que nós também ressuscitemos com ele. Ele morreu a nossa morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós ressuscitemos com ele no dia em que ele vier nos buscar. Nada menos do que o entendimento dessas coisas explica como é que nós nos reaproximamos de Deus, ou como é que Deus nos reconcilia consigo mesmo. É Ele quem faz tudo isso. Paulo explica aqui, é Ele quem faz tudo isso aqui. Por Adão entrou a morte em todo mundo, e por Jesus, que ele diz aqui, entrou a morte para todos, mas ele diz que todos são esses aqui. A gente vai já ver isso aqui. Então, irmãos, quando nós olhamos para a humanidade com a sua ciência arrogante, irmãos, vocês sabem que eu sempre falo mal da ciência aqui, mas eu sou cientista também. O meu problema com a ciência é a sua arrogância em achar que pode resolver tudo. Não pode. Quando nós meditamos nos avanços científicos, nós não estamos vendo todo dia aí os avanços científicos. Chegamos no absurdo da inteligência artificial agora, que os caras já estão vendo como é que a gente para isso agora. Eles começaram a inteligência, agora eles, os criadores, como é que a gente para esse negócio agora? Eles mesmos estão com medo. Então, nós vemos o avanço científico, nós vemos os esforços dos governos, com toda a corrupção, mas nós vemos os esforços dos governos. Nós vemos a potencialidade das pessoas. Nós vemos a criatividade dos artistas. Nós vemos o anseio das pessoas por um sentido de vida. Eu lembro, tem um autor, não sei o que, Franklin, uma coisa assim, que escreveu muitos livros sobre o sentido da vida. Ele foi um prisioneiro lá judeu, dos campos de concentração. Victor Frankl, parece, uma coisa assim. Li vários livros dele. Então, que sentido? Qual é o sentido da vida? Então você vê as pessoas buscando um sentido para a vida. Essas pessoas não são tão inteligentes. A ciência não sabe tanta coisa. Essas pessoas não são capazes, criativas. Pois é, buscando um sentido para a vida, todos buscando felicidade. Agora há pouco tempo, morte de Rita Lee. Todo artista, quando morre, quando é famoso, cantor, vocês veem isso. Ela levou a felicidade para tantas pessoas. Com a sua música, ela levou a felicidade para tantas pessoas. Digo, o que é que esse povo sabe sobre felicidade? Mas eles estão em busca da felicidade, a ponto de achar que uma cantora leva felicidade. E leva mesmo, digamos assim, até certo ponto, leva mesmo aquela música. A pessoa que gosta fica feliz com aquilo. O feliz, que ele entende como felicidade. Então as pessoas não estão todas buscando felicidade.
Todas não estão buscando o bem. Nós não vemos o pobre do Papa, coitado, dizendo, vamos acabar com essa guerra, vamos fazer não sei o que, parem com isso. Dizer, olha, o homem tem que buscar o bem. Sim, e por que ele não busca? Porque ele não acha esse bem. Ele não é tão criativo? É. A ciência não sabe tanta coisa? É. Ele não está buscando felicidade o tempo todo. E como é que ele não consegue? Como é que ele não consegue parar uma guerra que é o maior absurdo que o ser humano pode fazer, como o ser humano, independente de ser crente ou não, é uma guerra. Todo mundo perde uma guerra, até quem ganha a guerra. Olha aí, o mundo inteiro sofrendo por causa dessa guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Ou da Rússia com a Ucrânia, tanto faz. Então, irmãos, por quê? Nós só podemos concluir uma coisa. A humanidade, de fato, está morta em seus delitos e pecados. A humanidade, de fato, é absolutamente incapaz de resolver os seus problemas, de salvar a si mesmo. Não tem como concluir outra coisa com tudo isso que a gente está vendo aí. Não é tanta gente buscando o bem, não é tanta gente trabalhando, é ciência, é do governador, é todo mundo. E por que não consegue? Então, irmãos, pelo pecado do primeiro filho gerado de Deus, veio a morte a todos, nós lemos aqui. Pelo dom da graça e pela justiça do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui, o próprio Filho de Deus Pai, gerado do Pai, e que viveu sem pecado, muitos são vivificados. Agora vejam o paralelo que Paulo faz aqui entre pelo pecado de um só, entrou a morte para todos. Aí, pelo pecado de todos, se manifestou a graça de um só para resolver a parada. A sua graça e a sua justiça. A graça de um só se manifestou suficiente para cobrir os pecados de todos. Nós sabemos que eficiente foi só para os eleitos de Deus. Então, esse todos em Adão são todos mesmo. Mas o todos do texto de Paulo aqui, o todos que são justificados, nós sabemos que não são todos não, porque no 17 ele diz aqui, ó, cadê? Eu pulei a folha. No 17 ele diz aqui, ó, cadê 5, 15, pulei aqui, irmão. Deixa eu ver onde era que eu estava. Eu mudei ainda agora e não sei mais, cadê? Era o 5. Eu estava lá onde eu voltei no 2. Então, olha, ele diz aqui, ó, no 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, reinarão através de Jesus Cristo. Então repare que todos morreram e todos foram justificados. Tem um versículo aqui que diz que esses todos que foram vivificados são os que recebem a graça e a justiça. Nós temos aqui, irmãos, quem são esses? Quem são esses que recebem? São aqueles lá do famoso João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo todo mundo, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o todo de Paulo aqui que serão justificados é todo aquele que nele crê. Como ele diz aqui no 17, todos os que recebem a sua graça e a sua justiça. E quem são esses? O Senhor Jesus também diz, em João 6,34, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum que o Pai me dá será lançado fora, que o Pai me dá. E quem é esse que vem a mim? Ele também diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. São esses, todos aqui de Paulo, que morreram em Adão, são todos mesmo, todos os seres humanos. O todos que ele fala aqui, que serão vivificados em Cristo com a sua graça e a sua justiça, são todos os eleitos. A Bíblia fala disso claramente. Embora o texto aqui, no 17, ele diz isso. No 17, ele especifica quem são esses todos os homens aqui.
Quem são esses todos os homens aqui? No 18 ele diz, ó, pois assim como por uma só ofensa veio a justiça, o juízo sobre todos os homens, no 18, para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens de novo para a justiça que dá vida. Mas quem são esses todos os homens que veio a justiça para a vida? Está no versículo anterior, que é o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, somente estes. Quem são esses que recebem? Lemos aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E quem é esse que vem a mim? Aquele que o Pai me dá. Aquele que o Pai trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Aí eu o ressuscitarei no último dia. É disso que o homem está falando aqui. Então, irmãos, olha que maravilha. Por isso mesmo, nós, os que temos vida em Cristo Jesus, não podemos deixar de orar pelas outras pessoas, especialmente aquelas chegadas a nós, familiares. Não tente converter ninguém, isso não é função sua, isso é do Espírito Santo. Ore e dê testemunho e fale, se for possível, o que é que acontece com o homem, como Paulo está ensinando aqui. Eles permanecem mortos em Adão, se não houver a graça de Cristo para vivificá-lo. É pela graça, é o dom pela graça de um só homem, como ele está dizendo aqui, Jesus Cristo, a graça e dom da justiça por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, ele está dizendo aqui. E graça é uma dádiva de Deus e merecida pelo homem pecador. Por isso, irmão, nós não podemos jamais imaginar que somos mais dignos do que uma pessoa que não é salva e você sabe que não é. Por exemplo, uma pessoa que não é crente e tal, você sabe, parente, às vezes, isso aí, sabe, a gente até diz, aí não tem jeito não. Não tem jeito para você, meu amigo. Ore, apenas ore e dê testemunho. Apenas ore e dê testemunho. Se for possível, fale. Não vá apurrinhar a pessoa, não. Isso é burrice. Isso é falta de inteligência, falta de sabedoria. Não é você que converte ninguém, é o Espírito Santo. Então, não podemos imaginar que essas pessoas não são crentes, não. Sim, então ore por eles. Eles estão realmente mortos em seus delitos e pecados. Se você é salvo, sabe que isso já foi resolvido em você. Pelo seu mérito? Não, pela graça de Deus. Então, pronto, essa mesma graça pode ser estendida a ele. Ore por ele. Ore por ele. Nós não podemos perder a esperança de que assim como obtivemos a vida exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus, a eles, esses que a gente sabe que não são convertidos ainda, também pode ser dispensada a mesma graça. Assim como recebemos misericórdia, compaixão e graça de Deus, devemos ter os mesmos sentimentos pelas pessoas, principalmente, repito, aquelas que nos são mais próximas, nossos familiares. Já houve irmão que chegou comigo aqui, pastor, eu fico tão triste com meus pais, minha família, meus irmãos e tal, não são crentes. Estão indo para o inferno, né, pastor? Eu disse, é. Ore por eles e dê testemunho. As pessoas que nos são mais próximas, até por questão de afinidade, de amor familiar, fraternal, paternal, filial, ou o que seja, nós temos que orar por eles, clamando para que Deus os alcance como nos alcançou. Demonstrando a elas como é que vive um crente. Se você não demonstra, não fale nada. Você é um hipócrita. Vai só aborrecer a pessoa. Porque ele ainda diz que é crente. Mostre como é que vive um crente que foi salvo pela graça de Deus. Mostre como é que vive uma pessoa que era morta em Adão e agora é viva em Cristo. Morta pelos seus pecados e agora é viva pela graça de Cristo. Mostre isso. Aí pregue, se você puder e souber. Como é triste, irmãos, saber que temos pessoas queridas ainda não alcançadas pela graça de Jesus. E é mais triste ainda quando nós temos pessoas queridas que pensam que são crentes e a gente sabe que não é, pelo próprio testemunho. Aí é mais terrível ainda.
Por quê? Porque essa pessoa que pensa que é crente já é mais complicada, aí precisa mais graça de Deus ainda, é mais complicado. Olha os fariseus, eles pensavam que eram crentes. E Jesus disse, não, vocês são tudo filho do diabo. Então, como é triste, irmão, saber que temos pessoas queridas que não foram alcançadas pela graça de Jesus, porque o seu testemunho comprova isso. Não podemos esquecer estas coisas. Sabemos que entre o pecado e a morte, e a graça e a vida, há um abismo intransponível pela humanidade com sua ciência ou o que quer que o valha. Só a única ponte nesse negócio aí, nessa separação, é o Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, nós sabemos disso. É absolutamente intransponível esse abismo que há entre a morte por causa do pecado e a vida por causa da graça. Somente quando entendemos a diferença radical, como o Juarez é radical, que muitos dizem aí. Não adianta meio termo, não adianta, meus filhos. Não adianta tentar apaziguar pecado com santidade, não tem jeito, não pode. Não pode. Só o Senhor Jesus pode fazer isso, não podemos esquecer. Quando entendemos a diferença radical e a oposição entre o pecado que mata e a graça que dá vida, só quando nós entendemos isso é que nós caímos de joelho diante do Senhor. O Senhor, que é Senhor dessa morte por causa do pecado, o Senhor que é Senhor da vida por causa da sua graça. Vocês sabem o que é isso? Ou só, a gente ouve dizer isso na igreja. O que é isso? Só quando a gente sabe dessas coisas é que a gente cai de joelhos, clamando pela graça do Senhor, para que nós possamos vencer o pecado e a morte que está no mundo inteiro, que jaz no maligno, a quem o Senhor Deus entregou o poder da morte, até que Jesus venha e vença com a vida. Lembra? Paulo diz aos Colossenses que ele vitoriou sobre ele na cruz e o envergonhou. Pois é, esse é o único jeito. Nós sabemos disso ou é só negócio de ouvir dizer na igreja? Nós sabemos o que quer dizer isso? Olha, irmãos, sabendo disso, nós temos que testemunhar aos outros sobre a vida da graça. Eu sou um miserável pecador, que nem ele. Eu não sou melhor do que o Fernandinho Beiramal, vivo dizendo para vocês aqui, é um nome muito conhecido. Eu não sou melhor do que ele, não. Davi não era melhor do que Saul. A graça de Deus, a diferença desses indivíduos que eu estou dizendo aqui, está na graça de Deus. Paulo não era melhor do que eu também, não. Está na graça de Deus, na missão que Deus deu a cada um, e na graça de Deus, de acordo com a missão que Ele deu. É só isso que nós temos que entender, irmãos. E precisamos testemunhar isso. A vida da graça que vence a morte do pecado só tem esse jeito. Por isso, cada um de nós precisa saber disso, irmãos. E isso só é possível saber pelo discernimento espiritual. Só um salvo vai saber disso. Quem não é salvo não vai, não. Escuta essa conversa aqui, sai aqui, entra aqui, sai do mesmo jeito que entrou aqui, domingo está aqui de novo. Só um salvo vai entender isso, vai ter discernimento. Se de fato a morte em Adão, na qual ele nasceu, já foi morta pela graça de Cristo que traz a vida, aí a sua vida vai provar isso. Eu vivo dizendo, o único jeito de você provar que é crente é a sua obediência à palavra de Deus. Não tem outro jeito, não. Você pode ser bom, tanto que você for, virar a Madre Teresa de Calcutá, o que você quiser, não vai adiantar nada. Então, se a gente não entender isso, de fato, essa graça que gera a vida de Cristo Jesus está em mim, ela venceu a morte de Adão, que eu nasci nela. A minha vida comprova isso, o meu entendimento da palavra de Deus comprova isso. Só assim, irmãos, a gente tem condição de saber o que quer dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo que serve para heresias e mais heresias em meio mundo de igrejas.
versículo 20, final que a gente leu aqui ainda agora. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, dessa ofensa aí, superabundou a graça de Jesus, a justiça de Jesus. O que tem de heresia por causa desse versículo? Então, quem é salvo, ele entende o que é que quer dizer isso. Ele entende que o pecado abundou realmente e nós perdemos a santidade original da criação de Deus, quando ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Acontece que a graça superabundou e nós recebemos o perdão do Senhor, a justificação em Cristo Jesus pela sua justiça e o Espírito Santo que vai nos levar de volta à santidade de Deus. E eu tenho que provar isso na minha vida aqui, agora. Não sou santo ainda não, mas estou andando como Paulo diz, prossigo para o alvo. Só quem sabe o que quer dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vai entender esse tipo de colocações. O pecado abundou e nós perdemos a justiça, somos injustos. Repito aqui, dois advogados, todo advogado sabe disso, uma causa tem dois lados. Os dois lados se julgam certos. Espera aí, mas não é o mesmo caso concreto? É. Aí um tem lei que está do lado desse camarada. O outro pega a lei que ajuda esse outro do outro lado. E agora? Como é que a gente resolve isso? Quem vai decidir é um juiz, com base no processo, uma série de coisas. Complicado. Nós não entendemos a justiça. A nossa justiça é falha. Nós somos pecadores e continuamos e vamos continuar. Só que agora, meus filhos, onde abundou o pecado, nós perdemos a justiça original da criação. A nossa justiça é uma justiça de humanos pecadores. Mas a graça superabundou e nós recebemos a justiça de Cristo. Agora eu sei julgar algumas coisas com base na justiça de Cristo, não é a minha. O que é que a palavra diz sobre isso? O pecado abundou e nós perdemos a comunhão com Deus. A comunhão original lá de Adão, que Deus vinha conversar com ele todo final de tarde, nós perdemos. Mas a graça superabundou e Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pagou pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Só quem é salvo entende isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abundou e nós perdemos a vida. O pecado gera morte. Deus disse isso desde o princípio. Mas a graça superabundou e Jesus morreu a nossa morte para nos dar vida com Ele na ressurreição e vida em abundância. O homem não está falando, quando ele diz isso, vida em abundância, o Senhor Jesus, ele não está falando de abundância material. Na própria oração do Pai Nosso, ele ensinou a gente a orar para pedir o pão nosso de cada dia. Quem busca riqueza baseado na Bíblia não é crente, nunca entendeu nada. O pão nosso de cada dia. Tipo lá no deserto. O maná. O espertalhão que tentou acumular para o dia seguinte, apodreceu e não serviu. Deixe que Deus dá a provisão a cada dia. Não tente querer enricar. Então, meus filhos, essa vida eterna, essa vida em abundância, aliás, que Ele promete, é uma vida na graça de Cristo, na justiça de Cristo, aqui nesse mundo, apontando para a eternidade. O homem está falando de santidade, de vida eterna, ele não está falando de vida necessariamente aqui no mundo. Então esta é a maravilha de Deus que Paulo nos revela nesse trecho aqui, do pecado que leva à morte e da graça que traz a vida de volta. Nesse trecho, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículos 20 e 21. Então, irmãos, a gente lê um trecho desse. Quem está lendo a Bíblia? Normalmente quem está lendo a Bíblia, né? Ele apenas lê e pronto. Tem muita coisa para revirar, tem muita coisa nas profundidades disso aqui para a gente ver. Quem vai conseguir ver? Quem tiver a iluminação do Espírito Santo. Quem não tiver, ele vai ler, como está lendo qualquer um livro de Jorge Amado ou de quem quer que seja.
Por isso nós precisamos da graça de Deus. Graça, irmãos. Eu vivo dizendo para os irmãos que graça. Se não fosse a graça de Deus, tem um salmista que diz, se não fosse o Senhor, há muito teríamos sido devorados, se não fosse a graça de Deus, por esse mundo inteiro que jaz no maligno. Morto em seus delitos e pecados. E apenas os salvos recuperaram essa vida e vão viver mostrando o que é essa vida nova. Lembram? Está em Cristo, é nova criatura. Pois é. Que Deus nos conceda graça para compreender a sua doutrina e mais graça para pô-la em prática, a fim de que o seu nome seja louvado, vivo dizendo aqui, em nós e através de nós. Desde agora, nesta vida que Ele nos dá no mundo inteiro que jaz no maligno, mas nós estamos dentro dele pela graça de Deus. E vamos viver aqui, até que a gente vá se encontrar com o nosso Senhor na eternidade, para louvor da sua glória. Amém.